Estamos de volta e você confere agora o que foi notícia nos julgamentos das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. A lei trabalhista diz que o patrão tem 10 dias para pagar as contas do trabalhador dispensado. E se for em cheque, a compensação tem que ser dentro do prazo. Senão, o empregador pode pagar multa. É o que decidiu a terceira turma do TST. Quando o trabalhador é demitido com ou sem justa causa, ou se ele pede demissão, as verbas rescisórias têm que ser pagas. Mas o empregador tem que ficar de olho nos prazos para não pagar multa. No caso de descumprimento desse prazo, quando a empresa não faz o pagamento ou faz o pagamento tardiamente, ela vai ser penalizada com o pagamento de uma multa. Essa multa equivale ao valor do salário do empregado. De acordo com a CLT, o empregador tem até 10 dias corridos para fazer o pagamento, contados da data da notificação da demissão. 10 dias corridos a contar do pedido de dispensa do empregado que não precisar cumprir o aviso prévio. Um dia útil que deve ser imediato ao cumprimento do aviso prévio ou término do contrato de prazo determinado. E caso o dia do vencimento caia em sábado, domingo ou feriado, o prazo final será antecipado para o dia útil anterior. Mas, às vezes, a perda do prazo também é culpa do empregado. Exemplo é quando o empregado não comparece ao sindicato na data marcada, ou quando ele não comparece à empresa em menos de um ano para recebimento dos valores. Então, neste caso, não há multa, porque quem deu causa ao atraso foi o empregado. Mas quando as verbas rescisórias são pagas com cheque, a compensação tem que ser feita dentro do prazo de 10 dias. Caso contrário, o patrão é multado. Como aconteceu no Paraná, o empregador acertou as contas de um ex-empregado com um cheque que só foi compensado 2 dias depois do prazo legal. Resultado, na justiça, ele foi obrigado a pagar multa no valor do salário do trabalhador, como prevê a CLT. Em juízo, a empresa alegou que fez o pagamento dentro do prazo e não teve culpa do atraso na compensação. Mas quando o caso chegou ao TST, o empregado é quem teve razão. O relator do processo na terceira turma, ministro Horácio Sena Pires, entendeu que o pagamento pode ser feito com cheque, mas desde que seja visado. O cheque visado é apresentado anteriormente ao banco emitente, que declara no verso do documento que existem fundos suficientes para o pagamento das verbas. A família de um orientador de carros morto no estacionamento onde trabalhava em São Paulo vai receber indenização de mais de R$100 mil por dano moral e material. A decisão é da quarta turma. O orientador de veículos é aquele que controla a entrada e a saída dos automóveis em um estacionamento. Nós estamos ali sempre orientando as pessoas que não conhecem a garagem, a gente leva eles até o local, na vaga, entendeu? Quando eles têm dificuldade, nós ajudamos eles, certo, a estacionar o carro. E não é só isso. O trabalho dele também ajuda na segurança do local, já que é feito um registro com a identificação de cada motorista, muitas vezes através de crachá. Existe um sistema de controle de acesso que é feito servidores, prestadores de serviço, estagiários, através do crachá, que já é entregue para a pessoa após identificação e registro na segurança. E como o orientador de veículos passa boa parte do tempo fiscalizando o andamento dos trabalhos no estacionamento, em São Paulo um profissional foi encontrado morto, de acordo com a empresa, depois de uma tentativa de assalto. A família recorreu à justiça pedindo indenização por danos morais. A empresa argumentou que o crime não teve relação com o trabalho. No momento em que o funcionário foi encontrado, o estacionamento deveria estar fechado. Alegou ainda que o empregado foi vítima de uma tentativa de assalto e não a empresa. Esta advogada explica que se o profissional sofre algum dano no local de trabalho, a culpa é sim da empresa. Se o empregado estava lá dentro trabalhando, ele está em horário de trabalho, ainda que em horário extraordinário, presume-se que ele estivesse a serviço do empregador, agindo no interesse do empregador. Então, sim, em princípio, o empregador tem responsabilidade sobre o que acontece ali. Na quarta turma do TST, o relator do caso, o ministro Fernando Eis-Uono, condenou a empresa a indenizar a família do trabalhador em R$104 mil. O entendimento é de que as provas não foram suficientes para comprovar a versão apresentada. Os ministros da quinta turma decidiram que um agente da FEBEM de São Paulo tem que ser indenizado em R$500 mil. Ele foi ferido durante um motim e ficou com sequelas físicas e psicológicas.
Bem diferente das prisões comuns, as unidades de internação têm a função de ressocializar o adolescente infrator. E para isso, os agentes de segurança têm papel fundamental. Nós acompanhamos os internos, né? Na execução das atividades, nós acompanhamos aos hospitais, aos cursos, né? Orientamos também, pela lei, nós temos o papel de educador também. E diante de tanta responsabilidade, os agentes das unidades de internação de menores encontraram uma forma eficaz de solucionar os problemas. Aqui os conflitos que ocorrem na unidade nós resolvemos com diálogo. Arma de jeito nenhum, dentro da unidade não. Em 2001, 4 homens armados invadiram a Fundação Casa, antiga FEBEM, para libertar os internos. Foi aí que começou a rebelião e um agente acabou baleado. O funcionário ficou com sequelas irreversíveis nos pés e passou a apresentar quadros de depressão. Ele então procurou a Justiça do Trabalho pedindo indenização por danos morais e materiais, além de pensão mensal vitalícia. Segundo o empregado, a FEBEM não adotou medidas de segurança adequadas. Já a instituição se defendeu dizendo que não teve culpa pela rebelião, que é uma questão de segurança pública. Mas esta advogada destaca que o empregador é sempre responsável pelos acidentes que ocorrem no local de trabalho. Qualquer tipo de lesão que o empregado tenha em razão do trabalho exercido, ou também aquela que a gente chama de doença ocupacional, né? Ele pode adquirir uma doença em razão das atividades exercidas, que também tem natureza de acidente de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo entendeu que o episódio trouxe prejuízos morais, físicos e estéticos graves ao agente. E o TST concordou. A 5ª turma manteve a decisão regional e condenou a FEBEM a pagar ao agente quase R$500 mil em pensão vitalícia e indenização. A família de um piloto morto em serviço vai receber mais de R$200 mil de indenização. Para decidir, a 6ª turma do TST se baseou no direito aeronáutico. Entenda por quê na reportagem de Noêmia Colonna. O piloto precisa ficar atento às normas de segurança. Sentidos alertas para a partida, a ordem é ter na ponta dos dedos o plano de voo. O comandante Anderson é piloto há 19 anos e sabe bem como prevenir acidentes. As normas são muito rígidas. Você está voando e tanto faz você estar voando no avião comercial como no avião de aerodispor. Os procedimentos são estabelecidos e é necessário que sejam cumpridos. Sendo cumprido, a aviação é muito segura. No Rio de Janeiro, um piloto da empresa LASA morreu quando o avião, guiado por outro profissional, bateu contra uma serra. A família entrou com ação na Justiça do Trabalho pedindo pagamento por danos morais e foi atendida. A indenização foi estipulada em R$204 mil. A empresa recorreu. Essas empresas têm uma coisa que é importante. Para elas evitarem serem processadas de ter um dano maior ou algo que valha, elas precisam comprovar que, no caso de um sinistro, elas não competiram em nada para que aquele acidente acontecesse. Mas não foi o que aconteceu com a LASA. Na 6ª turma do TST, ela alegou que a decisão regional que mandou indenizar a família do piloto deveria ser anulada, porque foi baseada no Código Civil de 2002 e o acidente foi em 2001. O relator do caso, o ministro Maurício Godinho, concordou, mas usou o Código Brasileiro de Aeronáutica para condenar a empresa, já que a culpa ficou comprovada em laudo técnico. O Código Brasileiro de Aeronáutica, ele tem qual função? Ele vai estabelecer quais são os padrões que todas as empresas devem trabalhar, quais são os padrões mínimos de segurança e também vai estabelecer quais são as normas e a regulamentação da aviação civil. A Prefeitura de Belo Horizonte vai ter que pagar R$70 mil a um gari que levou um choque elétrico e ficou incapacitado para o trabalho. A decisão foi da 8ª turma. Não isolar cabos elétricos subterrâneos e nem protegê-los com concreto. Não treinar funcionários para fazer instalações em local com risco de choque. Esses são erros comuns cometidos por empresas do ramo que colocam o trabalhador em perigo. Os locais onde há a possibilidade de choque elétrico precisam ser devidamente sinalizados, inclusive com barreiras que impeçam o acesso de pessoas não autorizadas. Porque a sinalização é uma forma de comunicação, informando que ali há um trabalho onde há risco que ninguém autorizado pode acessar esse local.
A falta de sinalização e treinamento causou um grave acidente de trabalho em Belo Horizonte. Um gari da prefeitura do município instalava lixeiras nas calçadas públicas quando levou um choque elétrico de alta tensão. Ele teve graves queimaduras no rosto e nos braços e ficou incapacitado para o trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho Mineiro condenou o município e a empresa terceirizada que contratou o gari a pagarem R$70 mil de indenização. A empresa recorreu ao TST e perdeu a ação. O relator do caso na 8ª turma, ministro Carlos Alberto, não retirou a responsabilidade da empresa no acidente, porque para isso teria que examinar novamente as provas do processo, o que não cabe à corte. Um arrecadador de jogo do bicho procurou a justiça para reconhecer vínculo de emprego com a casa de aposta em que ele trabalhava. Apesar da decisão regional reconhecer o direito, a 5ª turma do TST foi contra. Mega Sena, Lotomania, Quina. Os brasileiros acreditam na sorte e fazem as apostas. Mas alguns jogos, como o jogo do bicho, são proibidos por lei, já que são considerados de azar, como o cassino e a exploração não autorizada de loteria. Mesmo sabendo que trabalhava com jogo de azar, um arrecadador de apostas entrou na justiça contra o lugar em que trabalhava e pediu vínculo de emprego. E apesar da atividade ser ilegal, o Tribunal Regional do Trabalho do Pará aceitou o pedido do trabalhador. O TRT afirmou que o direito ao emprego é mais importante do que a atividade ilícita, por isso deve ser preservado. Mas a relatora do caso, na 5ª turma do TST, não aceitou o argumento e defendeu que não pode haver vínculo de emprego, já que o jogo do bicho é ilegal. Se a atividade que ele desenvolve é inerente à prática ilícita, ele é, por exemplo, aquela pessoa que faz a marcação do jogo do bicho, na banca do jogo do bicho. Então, é óbvio que ele tem conhecimento da ilicitude da atividade que ele desenvolve. E aí, nesse aspecto, o Tribunal Superior do Trabalho não considera o contrato de trabalho dele como válido. Um motorista de micro-ônibus não vai receber acréscimo no salário por também desempenhar a função de cobrador. Para a 3ª turma do TST, não houve infração no contrato de trabalho. Abrir a porta para os passageiros, dirigir e entregar o troco. Cenas comuns dentro de um ônibus. Mas e quando não há um cobrador? Se vira nos 30, né? Tem que dar um jeitinho aí. Conversa, dá para atender os clientes naturalmente. Não dá para tirar a atenção do trânsito. Em micro-ônibus, é comum encontrar motorista que acumula o trabalho de cobrador. Para este advogado, isso não é problema quando estiver claramente previsto nas atribuições do profissional. Se no contrato de trabalho houvesse uma especificação, se vai ser motorista e vai ser cobrador, desde que o empregado aceitasse um X salário para fazer as duas funções, aí sim. Aí o empregador ele não tem o direito de estar postulando nada. Veja como é distinto. Em Minas Gerais, o motorista de um micro-ônibus procurou a Justiça do Trabalho pedindo pagamento de salário adicional por também ter que trabalhar como cobrador. Ele alegou a existência de alteração no contrato de trabalho e de acúmulo de função, mas não foi esse o entendimento do TST. Ao analisar o caso, a 3ª turma concluiu que desempenhar as duas atividades não implica em acúmulo de função ou alteração contratual. A relatora do processo, ministra Rosa Maria Weber, destacou que as atribuições do funcionário não extrapolaram o que já estava previsto no contrato de trabalho. Por hoje é só. Você acompanhou os julgamentos das sessões de dissídios individuais e o que foi notícia nas turmas do TST. Continue ligado na Justiça do Trabalho, pela internet, em tempo real, tst.jus.br, pelo nosso Twitter e também pelos vídeos no youtube.com/TST. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na semana que vem. Então, até lá.